Leitura do livro de Ezequiel, capítulo 20. E aconteceu no 7º ano do mês 5º, aos 10 do mês, que vieram alguns anciões de Israel para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciões de Israel e dizei-lhes: Assim diz o Senhor, Jeová, vós vindes consultar-me? Vivo eu que vós não me consultareis, diz o Senhor Jeová. Julgá-los-ias, tu, ó filho do homem, julgá-los-ias? Fazei-lhes saber a abominação de seus pais. E dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que escolhi a Israel, levantei a mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Naquele dia, levantei a mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e a glória de todas as terras. Então lhes disse: Cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles, no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, e cujos olhos eu me dei a conhecer a eles para os tirar da terra do Egito. Eu os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se lhe rebelou contra mim, no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante os quais o fiz sair. E contudo, eu levantei a mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que lhes tinha dado, o qual mana leite e mel, e a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, para não os destruir nem os consumir no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos, e executai-os, e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados,
Por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais o fiz sair. Também levantei a mão para eles no deserto, para os espalhar entre as nações e os derramar pelas terras. Porque não executaram os meus juízos, e rejeitaram os meus estatutos, e profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos dos seus pais, pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não haviam de viver, e os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo que abre a madre, para os assolar, para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, ainda nisto me blasfemaram vossos pais, e transgrediram contra mim, porque, havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantara a mão para lhe dar, então olharam para todo o outeiro alto e para toda a árvore frondosa, e sacrificaram ali os seus sacrifícios, e apresentaram ali a provocação das suas ofertas, e puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que alto é este aonde vós ides? E seu nome tem sido Bamá, até hoje, até o dia de hoje. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: vós não contaminais a vós mesmos, a maneira que vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações? E quando ofereceis os vossos dons, e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia? E vós me consultaríeis, ó casa de Israel: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós me não consultareis. E o que veio ao vosso espírito de maneira alguma sucederá, quando dizeis: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós. E vós tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, e com braço estendido, e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face, como entrei em juízo com vossos pais no deserto, na terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. E vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto. E separarei dentre vós os rebeldes e os que prevaricaram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei. Mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: ide, sirva cada um aos seus ídolos, pois que a mim me não quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com vossas dádivas e com vossos ídolos, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra, ali me deleitarei neles, e ali
derramarei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas dádivas com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós ante os olhos das nações. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos fizer voltar à terra de Israel, a terra para a qual levantei a mão para a dar aos vossos pais. E ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor. Quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul, e dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que acenderei a ti um fogo, que em ti consumirá toda a árvore verde e toda a árvore seca, não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eles dizem de mim, não é este um dizedor de parábolas? Ezequiel, capítulo 21. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Jerusalém, e derrama as tuas palavras contra os santuários, e profetiza contra a terra de Israel, e dize à terra de Israel: Assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte, e saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira à vista deles, com quebrantamento dos teus lombos e com amargura. E será que, quando eles te disserem: por que suspiras tu? Dirás: por causa das novas, porque vem todo o coração e desmaiará. E todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em água. Eis que vem e se realizarão, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetize e dize: assim diz o Senhor: a espada está afiada, e também assacalada, para matar até afiada, para reluzir a espada assacalada. Alegrar-nos-eimos, pois a vara do meu filho é que despreza todo madeiro, e foi dada a assacalar. Para ser manejada, esta espada está afiada e está assacalada, para ser posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Espanto terá o meu povo por causa da espada. Bate, pois, na tua coxa. Porque se faz uma prova, e que seria
o que seria se não existisse a própria vara desprezadora? Diz o Senhor Jeová. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra, porque a espada até a terceira vez se dobrará. A espada dos atravessados, dos mortalmente feridos, e entrará neles até as recâmaras, para que desmaie o coração e se multipliquem os tropeços. Contra todas as portas pus a ponta da espada, que foi feita com um raio e está reservada para matar. Ó espada, une-te, vira-te para a direita, prepara-te, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. E também eu baterei com as minhas mãos uma na outra e farei descansar a minha indignação. Eu, o Senhor, falei. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos, por onde vem a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra. Põe neles marcos indicadores, põe-nos na entrada do caminho para a cidade, e num caminho proporás, por onde virá a espada contra Rabá, dos filhos de Amon, e contra Judá em Jerusalém a fortificada. Porque o rei da Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos, para fazer adivinhações. Aguçará suas flechas, consultará os terafins, atentando nas entranhas. À sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar os arietes, e para abrir a boca a matança, para levantar a voz com júbilo, para pôr os arietes contra as portas, para levantar tranqueiras, para edificar baluartes. Isso será aos olhos deles como adivinhação vã, pois farão ajuramentados com juramentos entre eles, mas eles se lembrará da maldade, para que sejam apanhados. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: visto que me fazeis lembrar da vossa maldade, descobrindo-se as vossas prevaricações, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, visto que viestes em memória, sereis apanhados na mão. Tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema maldade, assim diz o Senhor Jeová: tira o diadema e levanta a coroa, esta não será a mesma. Exalta o humilde e humilha o soberbo. Ao revés, porém, e ela não será mais, até que venha aquele que pertence de direito, e a ele darei. E tu, ó filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová acerca dos filhos de Amon, acerca do seu desprezo. Dize, pois: espada, espada está desembainhada, assacalada para a matança, para consumir, para reluzir. Entretanto, que te veem vaidade, entretanto que te adivinham mentiras, para te porem no pescoço dos ímpios, mortalmente feridos, cujo dia virá no tempo da extrema maldade. Torne a sua espada a sua bainha no lugar em que foste criado. Na terra do teu nascimento te julgarei, e derramarei sobre ti a minha indignação,
e assoprarei contra ti o fogo do meu furor, e entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais e inventores de destruição. Ao fogo servirás de pasto, e o teu sangue estará no meio da terra, e não virás em memória, porque eu, o Senhor, o disse. Ezequiel, capítulo 22. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Faz-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações, e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste e fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricastes te contaminastes, e fizeste chegar os teus dias, e vieste o fim dos teus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações, e escárnio de todas as terras. As que estão perto e as que estão longe de ti escarnecerão de ti, e infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti, para derramarem o sangue. Ao pai e à mãe desprezaram, e em ti, para com o estrangeiro, usaram de opressão. No meio de ti, e ao órfão e à viúva oprimiram em ti. E as minhas coisas santas desprezaste, e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acharam em ti, para derramarem o sangue em ti sobre os montes, comeram, e a perversidade cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti, e que estava impura na sua separação, humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Presentes se receberam no meio de ti para se derramar sangue. Usuras e lucros tomaste e usaste de avareza com o teu próximo, oprimindo-o, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Jeová. E eis que bati as mãos contra a tua avareza, da que usaste, e por causa do teu sangue que houve no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse, e o farei. E espalhar-te-ei entre as nações, e espalhar-te-ei pelas terras, e porei termo à tua imundícia, e tu serás profanada em ti mesma aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são bronze, e estanho, e ferro, e chumbo no meio do forno, e escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que todos vós vos tornaste em escória, e eis que eu vos ajuntei no meio de Jerusalém, como se ajuntaram a prata, e o bronze, e o ferro, e o chumbo, e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. E congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela, como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela. E sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe
tu és uma terra que não está purificada, que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa, e eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio delas. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discerne o impuro do puro, e dos meus sábados escondem os seus olhos, assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos, que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhe mentira e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando, e fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Por isso, eu derramarei sobre eles a minha indignação com o fogo do meu furor e os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová.